Boa noite. Vamos iniciar com a prece de Tapiritza. Já disponibilizá-la aqui. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzão. O teu corpo aparece como um cristal branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires os empoderamentos a mim e aos outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possa a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tabiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo, possam todos os seres, os 6 reinos, ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Em nosso último encontro, nós estávamos na página 112, 112, 113, tratando da relação com a contemplação, né? Já um estado mais avançado, a prática, quando nós já não temos mais a necessidade de definir e manter um foco, mas já estamos numa perspectiva de integração com a base, de integração com tudo aquilo com todo esse estado que o Dzogchen promove. Eu deixei anotado aqui que nós teríamos terminado lá na página 112, é uma anotação que eu fiz a lápis aqui, mais ou menos no meio da página, mas eu acredito que a gente foi até o final. Nós chegamos a falar sobre os 3 tipos de contemplação ou não? Que está na página 113, os 3 tipos de contemplação, os 3 tipos de experiência na contemplação. Chegamos, Denis, na página 114, a presença, a presença no doce. Nós íamos começar.
essa parte. A presença no Dzogchen, ok. Só fiquei em dúvida ali por conta da minha anotação, eu fiquei em dúvida. Obrigado, Maria. Então, seguimos. A presença no Dzogchen. A presença tem um significado específico no Dzogchen. Presença é a palavra que pode ser aplicada a qualquer coisa em geral. Qualquer coisa pode estar presente. Na vida cotidiana, presença pode se referir à atenção cuidadosa nas atividades diárias ou no trabalho. Se curvarmos um arco para disparar uma flecha, a presença na energia liberada pelo arco e por nós mesmos ao atirar a flecha contra o alvo. Em relação à prática espiritual, há tipos diferentes de presença: presença na energia, presença no poder, presença na alegria, presença na claridade. Mas quando falamos sobre presença no contexto do Dzogchen, ela indica especificamente estar presente na inseparabilidade da vacuidade e claridade, no estado natural da mente. Para nossa mente em movimento, o estado de presença, a presença é algo muito difícil de alcançar e de deter e de ter, porque nossa mente está divagando o tempo todo, indo e vindo em uma série de pensamentos, em uma série de emoções, tudo surgindo em nossa mente no mesmo tempo e no mesmo instante. Então, o Dzogchen, ele vai levar a gente a se conectar com o corpo numa perspectiva de presença, para que, reconhecendo a presença no corpo, nós possamos não só intuir, mas também experimentar o estado de presença. Quando a gente pratica, por exemplo, as três portas, o Rinpoche ensina a levar a mente até a testa, a garganta e o coração, e ao fazer esses momentos de testa, garganta e coração, nós nos conectamos ao nosso corpo, né, à nossa fala, à nossa mente, e tomamos o que é chamado de refúgio interno. Então, a única certeza quando nós estamos perdidos em meio aos nossos pensamentos e dificuldades, a única certeza que nós podemos ter ali naquele momento é de que nós estamos num corpo e que esse corpo é presente. Mesmo que nossa mente esteja entre passado, presente, futuro, indo e vindo, o nosso corpo está ali. Então, nos conectarmos ao corpo diz da presença, né? Diz do quanto nós estamos presentes naquele momento, ali, né? É diferente muitas vezes de nossa mente, que está flutuando, girando, buscando explicações. Então, quando nós praticamos, na prática, há diferentes tipos de estar presente, né? Existe a presença na energia, na prática, na força, né? No movimento que a prática traz, presença no poder, que é a presença na própria mente, né? Nós já falamos sobre essa perspectiva do poder, presença na alegria, presença na claridade. Mas no Dzogchen, a presença está na inseparabilidade, na união entre claridade e vacuidade. Então, quando nós praticamos, por exemplo, mente-céu, que nós nos visualizamos flutuando no céu claro, no dia de outono, e dissolvemos o nosso corpo, aquela presença que está ali, que
observa tudo, mas está integrada a tudo, é inseparável de tudo que está ali, diz dessa presença que o Dzogchen apresenta. Do mesmo modo, há uma grande diferença entre o significado comum de distração, que ao falar cotidiano refere-se simplesmente ao desvio da atenção, e a conotação que ela tem no Dzogchen, onde se refere à ausência do estado natural. É quando a mente não está conectada ou não reconhece o estado natural. Às vezes, por exemplo, se cortarmos o dedo na cozinha, poderíamos ouvir alguém dizer: Você é um praticante de Dzogchen. Como pode ficar distraído enquanto está cozinhando? Mas esse não é o princípio. Como praticantes Dzogchen, é possível ficar distraído quando cozinhamos, mas não é possível ficar distraído do estado natural. O estado natural pervade tudo, ele é pervasivo, ele permeia. Por exemplo, pense em ganhar muito dinheiro na loteria. Ficaríamos muito felizes. E se ao chegar em casa encontrássemos uma janela quebrada, poderíamos sofrer por isso, mas ao mesmo tempo ainda estaríamos felizes, porque nos lembraríamos, porque nos lembraríamos e ainda estaríamos presentes em termos ganho na loteria. Ou seja, uma presença da felicidade, mesmo que existam momentos difíceis, mesmo que existam momentos de sofrimento. Esse exemplo que o Rinpoche deu é muito bom, muito bacana, porque quando estamos presentes na felicidade, e é essa a perspectiva da prática, nós podemos ver muito sofrimento e podemos até ter os sofrimentos, mas essa presença que ali se dá permanece e é contínua, é estável. Nosso vizinho que não ganhou na loteria poderia também ter uma janela quebrada. Logo, teríamos o mesmo problema, mas de duas maneiras diferentes. Por quê? Porque o nosso vizinho estaria sofrendo somente pela janela quebrada. E o vizinho não teria essa experiência de ter ganho na loteria. Ou seja, é, dois sofrimentos distintos, ou melhor, o mesmo sofrimento, ou aparentemente o mesmo sofrimento, que possa assolar duas pessoas distintas, terá muita diferença para cada uma das pessoas. Isso porque cada uma terá uma interpretação e cada uma fará uma leitura a partir de um ponto. E o que o Rinpoche está dizendo, quando reconhecemos a natureza da mente, por mais que a gente tenha sofrimentos, o ponto de, a partir de onde nós lemos, vemos ou observamos, nos dá uma tranquilidade, nos dá uma paz, uma garantia, um espaço que é diferente para quem não conheceu isso. Então, o sofrimento pode ser igual para ambas as pessoas. A dor pode ser igual para ambas as pessoas, mas a experiência de cada um, de cada uma, será completamente diferente. Quando estamos presentes, sofremos como todas as pessoas sofrem, mas nossa maneira de sofrer é diferente e o resultado é diferente. Porque, embora tenhamos problemas e sofrimento, esses não conseguem nos distrair. A presença no estado natural, nos distrair da presença do estado natural. Somos capazes de estar presentes em qualquer condição. Consequentemente, relacionamos todas as situações à prática.
Se estamos presentes na prática, tudo o que acontece a nós conosco estará relacionado diretamente com a prática. De acordo com o Dzogchen, as cinco consciências sensoriais e a consciência mental são muito importantes. Vamos examinar presença com relação a estas seis consciências. Novamente, tomando como exemplo ir no cinema. Os sentidos são capazes de cognição não conceitual. Quando estamos no cinema, não importa se o filme é bom ou ruim, nossos olhos veem o filme e nossos ouvidos ouvem o som. E os sentidos percebem os movimentos da forma e do som. E a percepção não é bloqueada pelo julgamento mental. Nosso corpo está sentado, em um assento confortável. Se for verão, haverá ar-condicionado, se for inverno, haverá aquecimento. Nosso nariz sente o cheiro de algum perfume gostoso. E se nós estamos comendo, nossa língua sente o paladar de um chocolate. Todos os sentidos funcionam ao mesmo tempo e nunca se distraem, ou, ou com o outro, opa, funcionam ao mesmo tempo e nunca se distraem um com o outro. E tampouco as percepções dos sentidos fazem surgir pensamentos. Se comemos um chocolate, isso não, não distrai nossos olhos de ver o filme, ou nossos ouvidos de escutar a trilha sonora. A- as consequências sensoriais têm essa capacidade, porque elas experimentam diretamente, sem conceitos. Elas são sem pensamento. Logo, elas podem funcionar juntas, sem inferir uma na outra. Então, onde o Rinpoche está chegando? Sem inferir uma na outra. As várias formas de acesso ao mundo exterior pelos sentidos são experienciados diretamente. O frio é experienciado diretamente. Quando nós sentimos frio, quando nossas células sentem frio, nós conhecemos o frio e sentimos o frio. Então há uma experiência direta do frio. Quando nós sentimos calor, há uma experiência direta do calor. Nós sabemos o que é o calor, mas no momento em que estamos sentindo frio ou calor, nós não estamos pensando sobre frio e calor. Nós estamos fazendo experiência direta, experimentando frio e calor. Quando nós tomamos uma sopa quente, nós não vamos pensar sobre a sopa quente. Nós experimentamos, nós saboreamos, nós temos o paladar. E podemos estar tomando uma sopa e ouvindo uma música. E o fato de sentirmos o sabor da sopa não faz com que a gente deixe de ouvir a música, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos nos sentidos, tudo é experiência direta e não tem uma mediação conceitual. Mas nós dificilmente conseguimos pensar dois pensamentos ao mesmo tempo, porque nossa mente, ela se engaja em uma atividade diferente de uma atividade porque requer pensamento, porque requer esse instituto do pensamento. Então, por isso, todos os sentidos chegam e nossa mente simplesmente acolhe, sem mediação, sem nenhuma mediação. O que para ela é confortável, de algum modo.
A nossa consciência mental está confortável, porque não está julgando. Nesse momento, as funções mentais estão percebendo as formas do filme, que são os objetos das consciências sensoriais, e não são distraídas pelo intelecto, formando pensamentos. Somente quando o filme termina é que começamos a perceber de uma maneira diferente, porque nossa consciência mental começa a elaborar pensamentos. Começamos a pensar e a julgar o filme. No cinema, nós usamos todas as consciências sensoriais, mas não estamos no estado de presença. Quando praticamos, todas as consciências sensoriais funcionam da mesma maneira, mas há também autopresença. Esse exemplo é útil, porque quando estamos praticando, nossas consciências sensoriais trabalham sem distração e nós estamos presentes no estado puro da mente ao mesmo tempo. Temos a autoconsciência plena da vacuidade, não como um sujeito experimentando um objeto, e sim como presença na experiência da autoconsciência não distraída pelo pensamento conceitual. Quando nós integramos a autoconsciência e permanecemos nesse estado de meia hora ou mais, dependendo, de nossa capacidade como praticantes, então dizemos que nós terminamos. Isso é análogo ao fim do filme. Mas no cinema nós experimentamos a hora do objeto, a forma do objeto sensorial, mas não a sua vacuidade. Não estamos experimentando a qualidade natural dentro de uma forma, que é vazia. Além da mente que percebe a forma, o vazio, o objeto é vazio. E é esta união de forma e vacuidade que nós compreendemos quando aplicamos a mente além dos conceitos da contemplação. Como praticantes Dzogchen, é muito importante trabalharmos com a presença, desenvolvê-la bem e então integrá-la às nossas ações do corpo, fala e mente, a fim de ter presença total, praticando-se, refletindo-se, a fim de ter presença total. Mas o que é a presença total? É a continuidade da presença. Praticando-se e refletindo-se nos exemplos, é possível compreender a presença total por meio da experiência direta. O pressuposto ainda é a experiência direta. Somente quando nós temos a experiência direta, é que nós conseguimos compreender o que é claridade e vacuidade. E essa compreensão, ela é desprovida de pensamentos, ela não está na lógica, ela não é intelectual, ela é quase que uma intuição, ela é uma experiência, né? Ela é uma sensação, emoção, pensamento, uma coisa só, não dual. Não que nós sejamos um ser e que tenha um objeto à nossa frente com o qual nós nos relacionamos. Claridade na contemplação. Há também uma distinção feita nos ensinamentos bons entre contemplação comum e contemplação com claridade. A contemplação com claridade é consumada fazendo-se a prática de purificação, de dissolver o tigre,
a forma visualizada de Rigpa, que é a claridade da mente, no espaço, que é a vacuidade da mente, unindo assim vacuidade e claridade. Nesse momento, se formos capazes de estar presentes na claridade, poderemos desenvolvê-la ainda mais. Na contemplação, a expressão direta, sem conceito, através da claridade, este tipo de pensamento, de compreensão imediata, que não depende do movimento do pensamento, pode ser muitas coisas que geralmente vão além da compreensão da mente comum. É uma compreensão sem conceito, porque ela surge diretamente da natureza vazia da mente, do estado primordial, que está além do pensamento. Essa experiência direta vai ser muito, ter uma analogia bastante importante, por exemplo, com a luz. Se nós estamos dormindo e de repente acendemos a luz e nos deparamos com a claridade, nós não vamos raciocinar sobre o que é a claridade. Nós não vamos raciocinar sobre o que é a luz. Nós fazemos uma experiência direta da luz. Nós fazemos uma experiência direta da luminosidade que chega aos nossos olhos. E é isso que a esse movimento que o Rinpoche vai associar toda essa discussão da experiência direta. Então, acendeu a luz, tudo ficou claro, eu estou vendo, isso é experiência direta. E eu não vou pensar sobre, eu estou vendo porque acendeu a luz, porque o olho tem uma estrutura e essa estrutura capta a luz, manda pelo nervo óptico, vai até o cérebro, ou seja, esse processo racional, intelectivo, de tentar compreender o que é a luz, não funciona para a contemplação. Não funciona para a experiência direta. Na experiência direta, nós nos abrimos e simplesmente recebemos aquilo que vem. Na contemplação, a compreensão direta, sem conceito, através da claridade. Esse tipo de compreensão imediata, que não depende do movimento do pensamento, pode ser muitas coisas que geralmente vão além da compreensão da mente comum. É uma compreensão sem conceitos, porque ela surge diretamente da natureza vazia da mente, do estado primordial, e está e está além do pensamento. Está ficando claro? A gente está conseguindo entender? Eu A confesso experiência. que tendo dificuldade. Estou aqui anotando, vou reler outras vezes, pegando assim trechos só. Não consegui formar um corpo. Mas a gente permanece, a gente continua. Continua. Sem dúvida, sem dúvida. A compreensão Sim. vem aos poucos. Cida, é bacana a gente parar um pouquinho para a gente entender um pouquinho o que é essa experiência direta sem pensamento, né? Agradeço. Quando a gente começou a ler Yogas dos Sonhos há alguns anos atrás, eu acho que foi na primeira ou na segunda rodada, isso já tem bastante tempo, nós Sim, iniciamos com um texto de um mestre japonês chamado Leitura Espiritual. O que é a leitura espiritual? E ele dizia que leitura espiritual é uma coisa que não é pegar um livro e simplesmente ler, como se eu lesse um jornal, como se eu lesse.
um texto qualquer, como se eu estivesse folheando uma revista. A leitura espiritual é algo que a gente deve assimilar o texto, deve contemplar o texto, deve se vincular ao texto e praticamente se tornar o texto. Ele dizia que é importante morder o texto. Ele usa esse termo morder, assim, mordeu, pegou. Quase que como um peixe quando morde o anzol, né? Pegou, ele sacou, ele entendeu. E nesse texto ele falava sobre a presença. Ele falava essa presença ela não mediada. Então essa presença ela diz de uma inteireza. Ela diz de uma inteireza da concepção de um todo que não é mediado por pensamento. E aí ele vai trazer alguns exemplos. Por exemplo, é como a vamos pegar aqui um exemplo que ele usa lá. O cálice na mão do sacerdote. Esse é um pouco difícil para a gente, né? Mas quando ele diz, por exemplo, é como a fralda suja de um filho recém-nascido para a mãe. Aquela fralda não significa fralda suja. Aquilo traz toda uma presença que é muito mais profunda, porque ela ali está presente, não mediado por pensamento, tudo que está ali. Então, essa é a concepção de presença. De repente, você está presente ali e não tem o que pensar, não tem pensamento mediando. É desprovido de pensamento. É como a enxada para quem trabalha na roça e vive da roça. Quer dizer, o cabo da enxada é muito mais do que um simples pedaço de pau. Diz de toda uma presença, de todo aquele, de tudo aquilo que pode simplesmente estar ali sem mediação, de pensamentos, né? É como, por exemplo, é, agora eu não consigo trazer mais exemplos, mas diz de todo esse conjunto. Só que todo esse conjunto ele só é possível se a gente está absorto, absorta, se a gente está inteiro, inteira na prática. Ô, Denis, posso Oi, compartilhar? Maria, Eu sempre me pode? metendo nos assuntos. Eu, Por eu assim, favor. compreender o que está falando para mim é bem complicado, é difícil. Eu sempre sou da experiência. É, antes mesmo de eu começar a estudar o budismo, quando eu comecei a ir buscar, a querer conhecer algo mais na vida, que a vida não era só o que eu estava vivendo, eu lembro de um final de semana que eu fui num retiro e era junto à natureza. Fizemos várias meditações e muito trabalho ali dentro, né? Que foi bem interessante. Mas quando chegou na segunda-feira que eu fui trabalhar, eu lembro que eu ia a pé até um trecho e depois eu pegava o ônibus para ir trabalhar. E quando eu atravessei a ponte para ir para o trabalho, me deu esse estado de presença. Deu esse estado de presença. E eu lembro que eu continuava, tinha os barulhos dos carros, tinha tudo, mas dentro desse contexto que você fala. Não existia pensamento, não existia julgamento, não existia nada. É como ficar num estado de presença, absorta a tudo o que estava acontecendo, como que presente a tudo que está em volta, mas parece que tu está conectado a algo além, como que eu posso descrever como que unificada com tudo, sabe? Unificado com tudo que está. E a palavra é estado de presença mesmo, porque
paguei minha passagem, passei, as pessoas conversavam, estava toda. E eu lembro que esse estado demorou, fiquei nesse estado, eu acho que eu acredito uns 40, 50 minutos que eu vivi esse estado, assim, sabe? E não é algo que eu estava buscando, é algo que simplesmente aconteceu. Eu lembro Surgiu. que eu estava atravessando a ponte e de repente eu comecei a ficar nesse estado de presença. Foi uma experiência muito linda, assim, sabe? De ter essa conexão, essa experiência de saber o que que é a presença, sabe? Então, quando você está ali falando e dando esses exemplos, que eu achei tão bonito, dar esses exemplos, tudo, e hoje com o estudo, conhecendo mais, eu acho que traz mais claridade a toda essa experiência que eu vivi. Seria isso. Obrigado, Maria. É tudo muito luminoso, né? Essa experiência de presença. E é interessante como ela surgiu assim para você no momento que você estava ali atravessando a ponte, né? Que bacana isso. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no grupo. Da Laine. Boa noite, Denis, irmãos. Esse tipo de contemplação com a claridade citado, quando se pratica constantemente e profundamente, fica difícil retornar a conceitualizar as coisas, como se a mente estivesse travando ou gradualmente aterrando. Ou o praticante pode retornar a qualquer momento a conceitos de forma instantânea, sem esforço. Se ocorrer isso, considera que ainda há muito trabalho a ser feito para tornar ele mais eficaz no nosso dia a dia e não interferir nas tarefas diárias? Gratidão. Quando nós falamos da perspectiva do Dzogchen, principalmente na perspectiva da integração, na perspectiva dessa conexão, o fato de nós termos realizado a natureza da mente e de nós permanecermos na presença, não quer dizer que nós não tenhamos conceitos, ou que nossa mente não trabalhará com conceitos. Até porque ela está nesse mundo. E para se relacionar nesse mundo, demanda dos conceitos. O que é uma coisa, como ela funciona, vai cortar alguma coisa na cozinha, tem um jeito certo de pegar a faca, senão vai cortar a mão. Ou seja, há uma necessidade de conceitos. E mesmo quando realizada a natureza da mente, a natureza pura da mente, mesmo quando isso acontecer, ainda assim nós temos a perspectiva dos conceitos. Os conceitos ainda estão aí e nós lançaremos mão deles. Nós continuaremos vivendo aqui, nos relacionando, conversando, encontrando as pessoas. Os budistas da escola Soto, eles dizem, você tem a iluminação e vai lavar a louça. Quer dizer, a vida continua, não há nada extraordinário. E nem o estado de presença é algo extraordinário. Ele está aí. Então, nós podemos ter a experiência direta, mas continuamos vivendo aqui, lidando com os conceitos. A tua pergunta é se uma vez que uma pessoa atinge Rigpa, ela permanece sempre em Rigpa. E como ficam os pensamentos? Tudo normal. A diferença é que ela tem controle, ela está desperta e ela começa a usar os pensamentos sem ser usada pelos pensamentos. Sem que o fluxo dos pensamentos a leve, ela leva o fluxo dos pensamentos. Através da contemplação, nós podemos ter uma experiência
transitória da condição individual do estado primordial natural, que é sempre claro, luminoso e perfeito como o sol que brilha no céu, mas pode temporariamente ser obscurecido por nuvens, perfeitamente normal. Ora, nós temos a visão pura, ora, nós estamos obscurecidos por nuvens. Somos nós, os praticantes, que temos os momentos de claridade, quando estamos presentes no estado natural. E a Maria trouxe a experiência dela de claridade, quando presente no estado natural. E momentos de distração, quando estamos ausentes do estado natural. Mas uma coisa é a distração da mente em movimento. Ele mesmo pode dizer, não é que o praticante de Dzogchen nunca vai cortar a mão com uma faca. Isso pode acontecer, porque ele pode estar presente no estado da natureza puramente, mas naquele momento ter uma oscilação ali na mente ordinária. Isso é perfeitamente comum. Mas estar totalmente distraído, que é a nossa mente comum, como praticante médio, regular, praticante que está ainda muito distante, então nossa mente está constantemente agitada, constantemente trazendo ideias, pensamentos e tentando nos desviar. E aí ele vai encerrar esse capítulo. Quando vemos, quando vemos com nossos olhos no estado da contemplação, o que nós estamos realmente vendo é a nossa própria sabedoria. Os olhos são portais da sabedoria. Segundo o Dzogchen, na linguagem hermética do Shanshung Nyang-gyud, há uma grande montanha da qual há 5 eremitas e 2 cavernas. A grande montanha é o corpo. Os 5 eremitas são as 5 sabedorias e as 2 cavernas são os 2 olhos. Os olhos são os portais da sabedoria, de acordo com a tradição Dzogchen. Por isso, praticamos de olhos abertos ou relaxados, focando em determinado ponto. O David, Oi, oi, Marcos. é, é, é gozado que eu achava que ele ia falar que eram os 5 sentidos, né? As 5 consciências, né? Aqui. E ele muda isso, né? Ele não traz mais as 5 consciências aí, né? Ele traz as 5 sabedorias. Mas as sabedorias e os sentidos são coisas diferentes, né? Pelo que eu entendo. É isso mesmo, né? Mas veja que ele está tratando da perspectiva dos sentidos quando ele está falando da nossa presença aqui. Então, nós sentimos frio, calor, fome, tudo isso são sentidos. Mas sim, os ensinamentos vão conectar, inclusive, os nossos sentidos às 5 sabedorias, né? Quando a gente olha para as consciências, existem ensinamentos sobre as consciências. Cada sentido é uma consciência. Cada sentido é um tipo de consciência em níveis de consciência. Então, a textura do lápis é aqueles lápis hexagonais, sabe? Então, quando eu giro ele, eu sinto as pontinhas no meu dedo. Eu não penso sobre isso, mas tem uma consciência da mão que sente, né? Eu estou aqui com uma sopinha, tá um pouquinho frio. Eu sinto,
tem uma consciência do sabor, tem uma consciência, e ela é não mediada. Eu não penso sobre o sabor, eu simplesmente coleto ele. Ela não é mediada por pensamentos. Porque se eu medio por pensamentos, eu não vou fazer a experiência direta. É o meu pensamento tentando experimentar, tentando adequar, tentando entender, calcular, dizer o que é isso ou o que é aquilo. Então, a experiência não mediada é essa experiência direta. É como o amor, né? Você sente, não tem uma mediação. Mas o Rinpoche ele vai fazendo as, as concatenações, né, do texto. Na contemplação, a compreensão direta, sem conceito, através da claridade. Esse tipo de compreensão imediata, que não depende do movimento do pensamento, pode ser muitas coisas que geralmente vão além da compreensão da mente comum. É uma compreensão sem conceito, porque surge diretamente da natureza vazia da mente e do estado primordial, que está além do pensamento. Esse é o ponto. O estado primordial está além da conceitualização. Tornei conceito. Vou tentar agarrar. E imediatamente perdi. Eu estou provando aqui essa sopinha. Ela tem um sabor, tem um caldo, tem um sal, tem uma série de coisas, mas eu só sei o que é ela na experiência direta, não mediada por pensamentos. Os conceitos podem me dizer muitas coisas sobre essa sopa. E eu posso tentar explicar um monte o que tem aqui. Você só vai saber o que ela é fazendo a experiência, provando, experimentando. Fora isso, você vai ter uma vaga ideia do que é isso. Você vai ter uma vaga ideia, uma vaga noção. Através da contemplação, nós podemos ter uma experiência transitória da condição individual do estado primordial natural, que é sempre claro, luminoso e perfeito, como o sol que sempre brilha no céu, mas pode ser temporariamente obscurecido por nuvens. Somos nós, os praticantes, que temos momentos de claridade quando estamos presentes no estado natural e momentos de distração quando estamos ausentes. Muito bem. Mais algum comentário? Uma pergunta? Então, na semana que vem, nós continuamos avançando no estudo do Dzogchen e nós vamos para a integração. Nós estamos indo num crescendo. Concentração, depois a contemplação, né? O chinê com a concentração, depois que, considerando que já treinamos, já aprendemos a nos concentrar, vem a integração, essa experiência direta, sem a lógica de sujeito e objeto. E aí, depois da contemplação,
nós seguimos para a integração. E aí, na semana que vem, nós estaremos no item a integração. Vamos fazer a dedicação? Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. 5 minutinhos e a gente retorna com os yogas do sonho e do sono. Na verdade, agora com os yogas do sonho, do sono. Até já.